E aí, galera, chegamos na nossa 10ª aula de Educação Física com o tema Dança de Salão. O que será que vem por aí? Vocês sabem que a prof tenta agrupar os temas, os estilos, mais ou menos por afinidade, né? Por se parecerem. Vamos então? O que temos aqui? Vamos ver. Temos aqui um casal dançando, olha só que pegada diferente, pegou no dedo. Temos aqui essa parte parece um shot figurado, o que será isso aqui na academia? Do que será que estamos falando, né? Aqui estamos em casais, aqui não. Pois estamos falando dos ritmos latinos, essa nova forma de se expressar que está pegando as academias. E as pessoas gostam da aula de zumba, dançam, se divertem, gastam muita energia, desenvolvem, né, um movimento, né, conseguem melhorar, né, o seu deslocamento nos ritmos, um pouco mais acelerado, um pouco mais batidão, um ritmo mais suave, né? E vão aprendendo, né? Só que isso aqui não faz parte da aula de hoje. Então, zumba, esses ritmos reggaeton, que são muito empolgantes, eu particularmente adoro, não fazem parte da aula de hoje, porque estamos falando da dança de salão, tá? Então, vocês vão ver algumas aproximações dos movimentos, porém, né, o que surgiu primeiro foi a dança de casais e esses ritmos foram levados para a academia como forma de queimar caloria, de ter uma aula extenuante realmente, certo? Mas o nosso foco é aqui. Observem as cores, os movimentos, pele, né? A dança latina, pensem na América Latina, né? Que foi colonizada, por sua vez, né? Pela Espanha, então tem toda uma questão do vocabulário, do nome dos passos, uma questão mais de pele, né? Então tem um contato maior, né, dos casais. Então é uma certa sensualidade que acontece. Então ela até serve para palco, para espetáculo, porém ela é uma dança de integração do casal, onde eles usam e abusam da sua sensualidade, do seu corpo. Então tem bastante toque, é uma dança muito próxima, né? Tem um estilo que às vezes não é de casais, mas nós vamos abordar então essa questão dos casais da dança envolvente, que é a dança latina. Vamos aos ritmos, então muitos são os ritmos. Agora nós vamos falar da salsa. Salsa, tempero? Tempero é uma palavra que tem a ver com esse ritmo, vamos entender. Apesar de ter raízes em Cuba, a salsa surgiu em Nova York na década de 60. Foi o músico porto-riquenho Easy Sanabria quem teve a ideia de unir vários ritmos cubanos, aquela música mais chão, né, ao jazz, que é tocada por os instrumentos próprios do jazz dos Estados Unidos, né, para criar um som que agradasse aos imigrantes de língua espanhola que viviam nos Estados Unidos. Então, já disse tudo, né? Eram esses colonizadores, esses imigrantes porque imigram de um país para o outro, né? De língua espanhola. Então, eles queriam agradar esse gosto dessa música latina, porém com os instrumentos do jazz, tá? A dança em si usa os mesmos passos da rumba e do mambo, com cadência mais rápida. Então, é uma dança que mexe muito o quadril. Se até então as danças que a gente viu, mais formais, mais técnicas, com postura, elas não tinham muita quebra de quadril, com exceção do samba. O samba a gente já soltou o joelhinho, já soltou o quadril, né? E agora tem muito mais. Então, é uma dança que não é só braço,
perna separada, é tudo junto, é um fluir, né? A pessoa escuta o ritmo e o corpo dela entra no balanço. Então tem muitas pegadas, muito giro, né? Muita questão de avanço, de retorno. Tem uns momentos em que os dois, né, o rapaz e a moça se separam, né? E aí eles vêm, fazem, né, os seus movimentos, a sua exibição e depois voltam a dançar juntos, né? Num ritmo bem empolgante, então. Então pense num som mais mecânico, não percussão mecânica, tipo saxofone, né? Então uma música mais, como diria, mais clássica de certa forma, né? Então, mas sem perder essa característica latina de Cuba. Existem muitos concursos, né? Em Nova York, em várias cidades, né? Estadunidenses que trazem esses concursos, né, de salsa. Então as sandálias altas, muita delicadeza, né, o corpo quase nu, né, com os vestidos cheios de recortes, né, para valorizar o corpo da mulher, muita maquiagem, acessórios, e os homens uma forma mais de mostrar o peito, de mostrar, né, a sua forma física. Então, lembrando sempre a característica de países tropicais, de mais alegria, de mostrar mais o corpo, de se soltar, né? Então, tem passos muito característicos que são da salsa, que dança, né, juntinho. Então, é como se fosse passos mais amplos, né, afastados os pés, e as caídas, né, sempre mantendo essa sensualidade e olho no olho, tá? Isso é o mais importante na dança. Lógico, quando estão de costas, né, não tem como fazer olho no olho, mas aqui nunca perde o contato visual com o seu par. Também é o rapaz que conduz, né, lembra um pouco do shot figurado, mas é ele que faz as pegadas, os giros, aí ela se afasta, vem rodopiando até ele, abraça, daí solta para o outro lado, enfim. Né? Uma pena que a prof não consegue demonstrar para vocês, mas vocês vão ter chance de ver nos vídeos, tá bom? Na sequência, vamos falar de bachata? Não, bachata. É um ritmo muito caliente, muito bonito, que envolve não só quem está dançando, o casal que está se apresentando, mas as pessoas que estão ali. É como se fosse um enamorar, né? Um romance dos dois. Então, nas imagens a gente consegue perceber que começa lento, passinhos curtinhos, com muita queda, com muito romantismo. Ela gira, ele vai uma batida mais lenta, né? Mas muito sensual, né? Dos dois, né? Tanto do rapaz quanto da moça, certo? A vestimenta, como eu falei para vocês, vestidos com recortes, no caso esse é mais justo, né? Sapato alto, rapaz também numa forma mais tranquila, camisa, calça, sapato. Então, o que que é essa bachata, bachata? Né? Pronuncia-se bachata. É um ritmo musical e uma dança originária da República Dominicana, na década de 60. Caracteriza-se por um híbrido, uma mistura entre o bolero com outras influências musicais, como, por exemplo, o cha-cha-cha, que a gente vai ver na sequência, e o tango, que tem essa sensualidade. Vocês sabem, vou dar só uma pista. O tango é uma história de amor contada em 3 minutos, então tem esse romantismo aí. Porém, na bachata não tem aquelas caídas, aqueles ganchos, aquela questão mais firme do tango, né? Não, ele é mais romântico, ele é mais lento, é uma batida gostosa de ouvir, gostosa de dançar. O chamado bolero, ritmo latino-americano, apenas nos anos 80 teve o seu reconhecimento e foi lançada mundialmente a fim de aumentar o turismo na ilha. Então, isso era uma forma de atrair visitantes turistas para conhecer o país. Então, assim como o Brasil tem o samba, né, que muita gente vem fazer turismo no Brasil pelas belezas naturais e para conhecer um pouco mais sobre o samba, sobre o carnaval. Nesse caso, a bachata. O que a gente tem observado por aí, nas festas, principalmente aqui no Paraná, é música sertanejo universitário, numa batida mais típica latina
E então tem vários cantores que estão usando, né, essa batida mais lenta do sertanejo no sentido da bachata, que são passos mais curtinhos, encaixados, né, uma perna entre a outra e acompanhando o ritmo dessa música, tá? Então não está escrito que é bachata, né, mas tem se usado sim a música do sertanejo, né, sertanejo universitário, numa pegada de bachata. Então é muito bacana, vocês vão gostar de ver os vídeos que a prof selecionou, tá bom? Vamos adiante. Merengue. Parece que está associado, né? Salsa e merengue. Já foi nome de filme, nome de novela, nome de um monte de coisa, né? Mas tem uma pegada diferente. O merengue, ele também é um pouco mais lento, a gente praticamente não tira um dos pés do chão. Sempre que quando um pé vai sair do chão, o outro já está apoiado à planta dele. Então, o ensinamento dele é muito bacana, que pena que eu não consigo fazer aqui para vocês. Mas são passinhos miudinhos, bem ritmados, para frente e para trás. Para frente, para trás, para o lado, para o outro. E aí vai se soltando, né? Então a gente aprende os passos básicos e vai se soltando até que chega na hora de juntarmos os pares, os casais, né? Como é o que a gente está vendo aqui. Ela na frente, os dois afastados, fazendo essa parte que eu falei agora, porém ele mantém um contato físico com ela, por mais que seja só a mão nas costas, os dois estão avançando à frente, os dois vão fazer movimento para trás, mas sempre mantendo algum contato, né? Eles não ficam soltos. Tem giros, tem pegadas, né? Mas é mais miudinho, passinho miudinho, tá? Sempre com o pé em contato com o chão. Essa é uma dança que surgiu na República Dominicana também, e também criou raízes em países como Porto Rico, Haiti, Venezuela e Colômbia, né? Como o pessoal gostou dessa batida, dessa pegada, foi se popularizando também nesses países. Praticada por casais, a dança conta com passos rápidos e simples, tá? O passo é curto, rápido no sentido de, não de velocidade, mas no sentido de que vai trocando, ele é miudinho, ele é simples. Ou seja, um dos pés marca o tempo da dança e o outro segue a coreografia, sempre um pé em contato com o chão. Já os membros superiores não se movimentam muito, deixando o ritmo apenas para as pernas e pés. Então imagine que vocês têm um saco de batata na cabeça, aí as pernas se movimentam, mas o tronco, né, o olhar acompanha o seu par, não se movimenta muito, tá? Vejam que as mãos estão baixas, não é uma coisa assim mais elevada, mais movimento, né? Miudinhos, pode ser até rapidinho, mas nesse sentido. E é uma batida muito gostosa, o merengue. E agora vamos falar um pouco mais da cúmbia. O que será cúmbia? Do que se trata, né? Então assim, pessoal, os ritmos vão surgindo, a gente às vezes não percebe, né, como que acontece, em que momento, né? Mas é assim, um ritmo vai tomando força, todo mundo vai gostando, aí resolve juntar com outro, manter algumas características, mudar outras, e aí vai. Cúmbia, o que será essa cúmbia? Tem a ver com rumba? Rúmbia? Será que é meio confuso, né? Mas vamos ver a origem e o sentido, né, que surgiu a cúmbia. É a música típica nacional da Colômbia, então assim como no Brasil nós temos o samba, que é típico, né? Então lá é a cúmbia. De início surgiu na região norte do país, na zona rural. Agora chegamos num ponto bem bacana, olha só. Então quando a gente fala em zona rural, a gente já lembra da lida do campo, né? E como que surgiu, então, os passos da lida do campo, os movimentos que as pessoas já estavam habituadas a fazer, foram trazidos para compor esse estilo, esse ritmo de dança. Então, passos como cavoca, carvoca, carrega, carrega, né? Do rapaz, do homem, né? Então, eles foram trazidos para a dança, inclusive na vestimenta do homem. Então, calças dobradas, pé descalço, muitas vezes sem camisa,
né? Só o cinto, mostrando o corpo, o chapéu para proteger, de aba mais larga para proteger do sol, e esses movimentos mesmo da lida, do laçar, da lida do campo mesmo, né? E as moças com saias mais longas, né? Que servem também não só como adereço, como figurino, mas que servem também para compor os passos, passos que relembram a questão da peneira, de você peneirar, né, os grãos, né, daquela região. Então é muito bacana isso, foi um ritmo que surgiu, uns movimentos que surgiram bem da lida, do campo, da valorização, né, das pessoas que vivem na zona rural e trazido então para os outros ambientes. Ó. Então somente depois chegou nas grandes cidades. Veja que bacana, né? Então se aproveitou essa cultura de movimento bastante popular e foi trazido então para essas grandes cidades. O ritmo se disseminou por todos ou quase todos os países falantes do castelhano. O que é o castelhano? É a língua meio espanholada, meio nativa, ainda mistura um pouco do portunhol com o espanhol, né? Da América Latina. Então, sempre quando a prof vai falando dos locais, dos países, das regiões, vocês precisam fazer uma conexão ali com o mapa, com a geografia, porque sempre que a gente fala de cultura, dessas questões assim, a gente tem que fazer, né, as ligações, linkar com outras informações. Então tem que imaginar mesmo, país tropical, que forma que se veste, é mais robusto, é muita roupa, é menos roupa, né? Então a gente já tem que ir pensando. Atualmente é considerado um dos ritmos musicais mais populares na Argentina e no México. Olha só como foi longe, né? A cúmbia é um estilo de música tradicional da Colômbia e uma dança popular de distintos países latino-americanos. Essa última frase disse tudo, resumiu. E aqui nas imagens nós conseguimos ter uma noção, né, do que a prof falou, dessa questão dos movimentos, da roupa mais simples, mais cotidiana, dia a dia, né? Então, a cúmbia colombiana. Olhem como tem uma certa semelhança com a roupa da prenda e do peão, né? Ali a saia volumosa, porém, olha, a prenda não mostra o cotovelo, porque é uma cultura mais europeia, países mais frios, né? Sua origem. E aqui não, ela está de blusinha de alça, né? Não com tantas, a gente chama de saia de armação, para dar aquela armação, né? Europeia não, é só a saia que serve então para fazer os movimentos, que ela faz parte mesmo dos passos da dança. O rapaz muito cortês, com o seu chapéu de abas mais largas, né? Lenço no peito, no pescoço, camisa, aqui um adereço do lado para prender a calça, pés descalços, bem simples, uma sacola ao lado, possivelmente, né, transversal, com objetos do dia a dia. E aqui, este é um desenho e aqui a figura legítima, né? As pessoas dançando, veja a postura dos dois, né? Muito elegantes, os dois se olhando, um vestido bem colorido, com muitos babados, né? A saia também com esse movimento, lembra um pouco a dança originária do Paraguai, as paraguaias que dançam, né? Também com essa questão da saia, né? Bem godê, que é o termo que as costureiras falam, né? Eu quero fazer, levo tecido, né? Mandar fazer, eu preciso de uma saia godê. Então, quer dizer que é bem rodada, que quando gira a saia, né? Levanta. E no caso, esse aqui, ela é mais do que godê, porque ela precisa ser maior, então fica gigante, né? O cinto, a roupa dele, também o chapéu e essa postura do conduzir, dos passos que são próprios, que infelizmente a prof não consegue demonstrar, mas os vídeos vão mostrar direitinho essas características. Então, o que a gente tem que gravar da cúmbia? São cultura de movimento campeira, do campo rural, trazidas para um outro contexto, que é os salões, que é os bailes, que é a dança de salão, certo? Vamos adiante. Vamos falar de rumba. Olha só, cúmbia, rumba, o que é? Os dois são latinos, mas quais as diferenças? Vamos descobrir agora. É uma das danças de salão com estilo mais lento.
tá? Surgiu por meio dos ritmos africanos e chegou a Cuba após a chegada dos espanhóis. Então tem todo um período histórico, desta vez nós temos até uma data, e em 1925 foi banida do país. Banida, lembra que numa outra aula a prof falou da dança, que em alguns momentos da história ela foi tida como profana, como não faz parte da cultura, um estilo que não condiz com o governo, com a ideologia do momento, com a questão religiosa, né? Então aqui a prof deixou essa informação para vocês entenderem, né? Como as coisas vão acontecendo. Então nesse período ela foi banida, ela era proibido dançar a rumba, né? Talvez pela sensualidade, pelos movimentos mais lentos, mais encaixadinhos, né? Entretanto, a rumba conseguiu sobreviver a todas as objeções. Então, por mais que ela era proibida, mesmo que nos quintais, nas casas, as pessoas continuavam se encontrando para dançar e por isso ela não morreu, né? Então essa cultura ela foi preservada porque os governos, os regimes políticos não são eternos, né? Eles vão mudando e aí a cultura vai se adequando. Então se antes ela era proibida, profana, aqui ela, né, conseguiu sobreviver. E os passos são simples e a mulher utiliza a coreografia para seduzir o homem. Então aqui é um pouco contrário. Lembra que a gente falou na outra aula dos malandros, que o rapaz seduz, né, a moça, né? Aqui é o contrário, aqui é a mulher que usa de todo o seu encanto, uma questão de pele, né? Ela vai dançando e vai seduzindo o homem. Então todos os jogos de perna, todos os movimentos para encantar o homem. Então, é uma forma de sedução, né? Então, um jogo, uma pista. Então, aqui nessa imagem é um desenho, mas dá bem para ver que o homem está meio... o que ela está fazendo? E ela tentando conduzir os movimentos, fazer ele entrar na dança. Então, é como se fosse um jogo, uma brincadeira. Não é como o tango, que é mais trágico, que é uma história de amor contada em 3 minutos e firme, cara fechada como o passo doble, né? Não é bem assim, mas tem essa questão da sedução. Ela quer seduzir o homem. Então, são movimentos agressivos, não tanto quanto o tango e o passo doble, insistentes e românticos, então tem um pouco de romantismo, né? O rapaz não é grosseiro com ela de forma alguma, ou ela agressiva com ele, mas é uma coisa assim de conquista mesmo, quero te mostrar que você é meu, né? Bacana isso. Além disso, há um extenso trabalho com os pés e a utilização de instrumentos musicais como tambores, percussão e maracas. A prof trouxe aqui uma imagem para vocês verem as maracas, né? Então, são feitas normalmente de madeira, né? E dentro tem sementes e aí as pessoas vão fazendo o ritmo, né? Muitas vezes usam para dançar, né? As maracas. Mas aqui a gente está falando da rumba mais de casal. Então, enquanto uns tocam, né? Percussão, tambores, os outros dançam. Então, tem uma questão bem típica mesmo, porque usa elementos da natureza para fazer o som, produzir o som, né? E aí, esses passos também mais característicos, certo? Também não posso demonstrar para vocês, mas vocês vão ver nos vídeos, certo? E agora vamos ao tchá-tchá-tchá. Que será? Quem lê assim, chá-chá-chá, tá uma piada? Não, é um ritmo, tchá-tchá-tchá. Então, ele não é tão pegado, casal, mas ele sempre tem essa pegada. Lembram que na valsa a gente falava 1, 2, 3, 1, 2, 3. No tchá-tchá-tchá é 1, 2, tchá-tchá-tchá, 1, 2, tchá-tchá-tchá. Então, por isso que vem o nome, né? Porque ele tem essa pegadinha do tchá-tchá-tchá. Ah, mas vamos entender na teoria como que isso funciona. É uma dança que surgiu em Cuba durante os anos 50, então depois daquele período que foi considerado profano, que não se usava, né, do ritmo e tal, e pode ser dançada em pares ou por pessoa, pode ser a pessoa sozinha,
dançando, mas nesse caso nós vamos puxar a brasa para o nosso assado das danças de salão, tá? É um tipo de dança de salão dinâmica e divertida, né? Como já está dizendo ali, é bem alegre, tá? Conta com 3 passos básicos, chamado de chassé, e outros 2 mais lentos, que é aquilo que a prof falou. 1, 2, tchá, tchá, tchá. 1, 2, tchá, tchá, tchá. Tá? Então, mais lento quer dizer mais espaçado, e aí o mais curtinho, tchá, tchá, tchá. Então, quando os dançarinos executam os passos mais rápidos, o som ouvido era parecido com tchá, 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 tchá. Por isso, o nome dessa dança. O casal não precisa ficar tão próximo um ao outro, né, durante a execução. E a mulher coloca a mão sobre o ombro de seu parceiro, tá? Ou vice-versa, né, ele também, enquanto ele realiza o mesmo procedimento. Então, o pé deve permanecer sempre em contato com o chão e o peso da pessoa vai sendo direcionado de um para o outro. Então, significa que parece que você pisou num chiclete e o pé não sai do chão. Então, você faz os movimentos, mas nunca o seu pé deixa de sair do chão. Ele lembra um pouco o merengue, né, que a gente já falou. Mas aqui ele tem essa questão, né, tem deslocamento, tem giro, tem semigiro, mas nunca perde. O casal não fica sempre de frente a frente, eles ficam de lado, muitas vezes, mas não perde o contato, pelo menos uma mão no ombro está ali, para identificar que é uma dança de salão, que é um casal, que naquele momento ambos estão dançando juntos, certo? Então é bem característico, aparece nos filmes latinos, aquelas pessoas com camisas, os homens com camisa bem florida, bem tropical, um pouco aberta, né, dançando, se deslocando pelo ambiente. A moça também vestidos bem coloridos, soltos, que de certa forma também mostram um pouco as curvas do corpo, certo? Vamos adiante. Agora a gente vai entrar numa atividade. Como todas as demais, servem para que a gente fixe o conhecimento, relembre o que a gente já viu, para que fique armazenado mesmo no HD de vocês, na memória de vocês. Então vamos lá, interprete essa imagem. Vou deixar vocês interpretarem sozinhos. Beleza? Então assim, gente, é uma imagem muito atual, é ou não é? Vamos analisar criticamente. As pessoas, ultimamente, em tempos contemporâneos, pós-modernos, acabam ficando reféns dos aparelhinhos eletrônicos, dos telefones, dos celulares, né? E aí mandam mensagens o tempo todo, inclusive nos jantares, em família, muitas vezes está cada um no seu celular. Amigos se encontram para lanchar, para as refeições, enfim, cada um no seu celular. Então, de certa forma é bacana, legal, aproxima o mundo todo, né? Mas por outro, acaba afastando, né? Então, em vez de uma troca, poxa, eu estou frente a frente a você, em vez de trocarmos uma ideia, não, fica se distraindo o tempo todo. Tem pessoas que são intolerantes a esse comportamento, né? E aí a prof escolheu essa imagem para mostrar, será que na dança isso acontece? Ainda mais numa dança latina, que tem a questão de pele, de olhar, de sensualidade, né? E aí, essa individualidade, vamos ver o que diz aqui. O casal da imagem poderia estar praticando algum estilo de dança? Eu acredito que não, né? Na sequência, escreva sobre o envolvimento dos casais na prática de dança com os ritmos latinos. Então, assim, pessoal, tentem lembrar do que a prof falou, né? Não tem nada de assédio, de sexualidade, de ficar mostrando o corpo, né? Não é uma coisa assim ruim de se ver, né? Mas é uma característica, né? Então nós temos que ser fiéis ao que é realmente, né? A prof está aqui, está falando para vocês dessa sensualidade, mas existe muito respeito
né? Então o cavalheiro normalmente retira a dama, tira a dama para dançar, depois ele a conduz onde ela estava com bastante respeito. Então é como se o corpo, né? Lógico, a liberdade de um vai até onde começa a liberdade do outro, né? Se a moça, por exemplo, também dá liberdade, daí é outra história, mas enfim, né? Existe esse contato físico, mas ele não passa disso, é durante a dança, né? Então, que fique bem claro isso, não estamos incentivando essa prática, porque está falando de cultura, desses países, né? E aí eu quero que vocês escrevam, até se vocês concordam com isso, se vocês não concordam, se é bacana, não é bacana, né? As letras das músicas normalmente têm uma tradução bacana, falam de amor, falam de romance, né? O homem latino, ele é muito romântico, né? E as moças também. Então, não tem aquela questão de desvalorizar a moça, ou enfim, de ser vulgar, jamais. A prof falou até agora do corpo, que mostra o corpo, revela a beleza, a questão da pele, né? Mas não significa que vai desvalorizar, desmerecer as qualidades, né, de ambos, certo? Inclusive, na prática mesmo, a gente não observa briga de casais, você dançou com a fulana, você dançou com o fulano. Não, é uma coisa que é tradicional, isso é o normal deles. Então, é uma cultura, nós não temos que julgar, só temos que conhecer, certo? Então, agora vocês vão ter um tempo para produzir, né, no caderno de vocês, bem caprichadinho, sobre essa questão, né, da atenção, né, e do como essas danças latinas fazem com que a gente, né, se volte mesmo para a pessoa, veja quem está ali de carne e osso na sua frente e não ficar só no virtual, mas que saibamos separar os momentos, certo? Aproveitem o tempo.
Ok, pessoal, tenho certeza que esse tema deu pano para manga, porque assim como nós temos que respeitar a cultura deles, eu também tenho que entender o posicionamento de vocês. O que vocês concordam, por que discordam, né? Nós sabemos que, inclusive no Brasil, nós temos outros ritmos que não são tão sensuais, mas chegam a ser quase sexuais, porque envolve contato físico ali e umas letras que não valorizam tanto, né, a questão da mulher, né? Mas isso são coisas para outra aula, certo? Desta aqui, dos ritmos latinos, nós chegamos ao final. Falamos então hoje da dança de salão, mais uma vez o que significa o casal, os deslocamentos. Falamos da salsa, que é um ritmo bem vibrante, os ritmos latinos junto com a questão da musicalidade, né? Norte-americana, a questão do jazz, né? Os movimentos bem soltos, a forma de dançar, né? Da saia, do vestido bem alegre, bem característico, com muito movimento de ombros também. A bachata, que é muito sedutora, muito de entrosamento entre o casal, são passos miúdos, né, curtinhos, muito deslocamento, muita sensualidade, que também está sendo usado, os passos estão sendo usados no sertanejo universitário, né, para o lado, para o outro, para frente, para trás. O merengue também, parece que grudou uns chicletes no chão, você quase não tira os pés do chão, tá? Quando um sai do chão, o outro já está firmado, né? Que são também muito quadril, muito joelhinho semiflexionado, né? A cúmbia, por sua vez, tem aquela característica dos passos oriundos da zona rural, da lida no campo, que foram trazidos por uma nova modalidade, um novo estilo, uma nova dimensão. A rumba também, que muito sensual, que foi proibida numa época, voltou, não se perdeu porque houve o resgate histórico, cultural, as pessoas não pararam de praticar. O tchá-tchá-tchá na sua alegria, na sua descontração. 1, 2, tchá-tchá-tchá. 1, 2, tchá-tchá-tchá. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar dessa aula e vão rir muito. Na sequência, então, onde vocês vão encontrar estes ritmos, certo? Tem aulas explicativas, não fiquem só nessas, né? Sejam curiosos, pesquisem, tirem as dúvidas de vocês, relacionem que filmes que vocês viram esses passos, esses ritmos. Saibam que esses ritmos latinos, eles identificam a cultura mesmo desse povo, dessa colonização espanhola, então envolve usos, costumes, idioma, palavras, né? Então que vocês possam aumentar essa cultura de vocês, conhecendo um pouco mais esses países, questão, influência, né, do clima, do regime político, né, de como que as pessoas usam a dança para extravasar as suas emoções, para conquistar o seu par, né? Então tudo tem um sentido. No momento quando a gente compreende o contexto dessa dança, como que ela surgiu, eu gosto mais de um estilo, mescla com outro, como que surge, como que vai criando adeptos, né? As pessoas vão se envolvendo, né? Porque no momento que a gente compreende esse contexto, a gente não erra, né? A gente mistura os passos, a gente faz julgamentos, como a gente falou, errados, equivocados, a gente precisa conhecer. Mostra o corpo, mas mostra o corpo por quê? Porque está falando de uma região de muito calor, né? Então as pessoas, né, acabam, pela temperatura, usando roupas mais leves, que mostram mais o corpo. Então a gente precisa compreender todo esse contexto, essa origem, né? Bacana? Na sequência, deixo vocês com uma imagem, um casal bailando e falando: Olá, como estás? Vamos a bailar? É um convite para bailar com vocês, para dançar. Que vocês não fiquem só na aula de hoje, mas que vocês pesquisem, ouçam músicas latinas e soltem o corpinho, certo? Até a próxima!